13 anos de trabalho, 240 mil equipamentos sequenciadores e o empenho conjunto de cientistas de 20 centros de pesquisa de todo o mundo. Esse foi o esforço necessário para uma conquista que é um marco na ciência: o mapeamento completo do genoma humano, um investimento de 3 bilhões de dólares. Mas em poucos anos, o conhecimento na área avançou muito e a tecnologia ficou muito mais acessível. Hoje, o sequenciamento do genoma de uma pessoa pode ser feito por uma única máquina em 24 horas, a um custo de US$ 1.000. Esse desenvolvimento permitiu muitas aplicações na saúde. A evolução da ciência genética. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o geneticista molecular André Luiz Figueiredo. Ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Bom, eu que agradeço o convite e é sempre um prazer falar de um assunto tão, pelo menos para mim, interessante como a genética. Vamos começar assim por um fato recente, depois a gente vai explicar passo a passo. Durante a pandemia, de Covid-19, a genética foi muito importante, o sequenciamento genético, não só do vírus original, como também das mutações, né? Isso. Então, a genética proporciona, na verdade, a gente essas ferramentas para trabalhar, né? E, na verdade, foi em tempo recorde o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 e a utilização desses resultados, né, para fins, sobretudo, diagnósticos, né? E, inclusive, profiláticos, no caso da vacina, em algumas vacinas, né? Então, assim, a genética realmente tem essa possibilidade como ferramenta, né? E foi fundamental no combate, né? A pandemia, para que a gente hoje possa estar aqui. Com certeza, e sem máscara, inclusive, né? Exatamente. Então, essa ferramenta melhorou sobremaneira a qualidade de vida das pessoas no mundo, né? Uhum. E, enfim, é uma ciência, assim, muito, eu diria que nos últimos 100 anos é das que mais evoluiu, né? Porque desde que Mendel, enfim, começando um histórico básico, desde que Mendel, então, propôs aquelas leis que a gente aprende lá no ensino médio, né, da história das ervilhinhas, não é? Que ele propõe, na verdade, maneiras como características das ervilhas se repetem ao longo das gerações das famílias das ervilhas, né? Aquele conhecimento, mais à frente, foi utilizado para a gente compreender como determinadas patologias se repetiam em famílias, né? Então, isso no final do século XIX, e o que a gente tem hoje, né, a possibilidade de rastrear genes, né, rastrear genes para fins diagnósticos, para fins prognósticos, enfim, para profilaxia, né, a partir de sequências gênicas já catalogadas num gene bank, né? Então isso é fantástico, isso é fantástico. A genética, na verdade, o que a gente usa hoje, na verdade, digamos que surgiu a partir de meados dos anos 50, quando Watson e Crick propuseram a estrutura molecular da molécula, a estrutura, na verdade, da molécula de DNA, né? Ganhando o prêmio Nobel 10 anos depois. Então, aquela estrutura com todos aqueles radicais, né, foram importantes para mais à frente, né? Eu estou aqui fazendo saltos longos na história, nessa cronologia da genética, já agora no final do século XX, com o projeto Genoma, né, que ajudou muito a saúde humana, no caso do projeto Genoma Humano, ajudou a melhorar, porque nos ajudou a compreender determinadas circunstâncias do material genético, né? E isso pode ser aplicado para N situações que a gente usa hoje, né? Testes de predisposição, testes diagnósticos e assim vai, né? Fizemos aí uma linha do tempo acelerada. Bem acelerada, que diga-se de passagem, né? Uhum. E hoje, já no século XXI, a genética está evoluindo para uma outra vertente, que é, na verdade, a importância do meio ambiente para ditar regras
na expressão gênica, né? Porque até então vivíamos sob uma ditadura dos genes, somos os genes. Hoje a gente sabe que mais do que ter os genes você tem que ter uma qualidade de vida ou pelo menos circunstâncias rotineiras que te proporcionem expressar aquelas possibilidades genéticas e assim As vai, né? possibilidades positivas E e as também negativas, inibir as né? negativas, Ou, né? ou manifestar as negativas também. Aí vai depender das suas escolhas. Uhum. Né? Não é um carimbo E de... isso não é o fato de você ter hoje o fato de você ter uma circunstância, vamos colocar assim, uma circunstância genética, não significa que você vai manifestar aquela característica, né? Vai depender de outros fatores, sobretudo ambientais. Uhum. Você falou aí, né, do primeiro conhecimento lá, das ervilhinhas, Sim. né? Tudo é uma construção, vai colocando tijolinho, então vamos começar com o tijolinho também, né? O genoma, né? Como é que a gente pode explicar de uma maneira bem simples, né, esse genoma? O genoma completo de uma pessoa é como se fosse um grande livro de instruções que determina como cada órgão vai ser construído, como vai funcionar exatamente. É mais ou menos por aí. O genoma, na verdade, ele é um patrimônio de uma família, né? Não é de uma pessoa. Porque a gente, na verdade, é construído a partir de experiências dos nossos antepassados, né? Então, quando a gente fala em genoma, na verdade, do ponto de vista didático, ele é o conjunto de genes de uma espécie, né? A gente tem por volta de uns 20 mil genes, mas a gente produz, sei lá, muito mais de 40 mil proteínas. Então, nesse genoma, na verdade, estão contidas essas informações. Agora, a maneira delas serem expressas, não é em fenótipo, vamos botar assim, aí vai depender de uma série de questões, inclusive ambientais. Tá? Mas, assim, o genoma, hoje, a gente usa ele para fins diagnósticos, né? Para eu rastrear genes para fins diagnósticos, para fins prognósticos, e dessa maneira você tem uma série na verdade, de funções, né, com esses resultados. Uhum. Agora, o código genético é um só, mas e ele está presente em cada parte do nosso corpo, certo? Certo. Só que cada parte se transformou em uma coisa diferente. Sim. Né? Como que isso acontece? Então, isso é interessante. Então, a gente falou que do genoma, né? Uhum. O genoma é igual. Então, em qualquer célula do nosso corpo, o genoma é idêntico. O que significa o genoma? O conjunto de genes, tá? A maneira como eles serão expressos é que vai diferenciar para cada grupo de células. Então, existe uma ordem molecular, né, lá no início da embriogênese, da nossa formação como embrião, que começa a ditar a diferenciação entre células. Quem vai ser o quê? Quem vai ser o quê? E isso é muito interessante, porque, embora se tenha um conhecimento bastante aprofundado, né, acerca das condições que induzem essa diferenciação, você não consegue fazer isso o tempo inteiro. Não é? Porque senão era fácil. Em laboratório, a gente pegava um grupo de células tronco, eu quero construir um coração. Aí já não preciso mais fazer transplante. Eu construo um coração em tempo hábil, não é? E induzo aquelas células a se diferenciarem em células cardíacas. Ainda não é assim, dessa maneira padronizada. Então, existe ainda um certo mistério. Mas, de fato, o que a gente tem é aqueles genes, então a maneira que eles serão expressos vai depender de grupos de células, né? Então, essa ordem é dada ainda no início da embriogênese. Na verdade, isso é determinado assim, nos primeiros momentos pós-fecundação, quando aquela célula ovo ela começa a se dividir. Né? Então, ela vai, em primeira instância, ela se divide num grupo, vai formar um grupo de 64 células. A partir daí, começa a ter um descontrole hídrico e essa entrada de água começa, então, a pressionar determinadas células e isso vai ativando genes daquelas células. E aí começa a primeira diferenciação. Né? Então, a primeira diferenciação vai um grupo de célula que vai se converter em embrião e um grupo de célula que vai se converter em placenta, no trofoblasto. E assim vai. Né? Então, à medida que o ambiente vai proporcionando, por descontrole
iônico, né? Descontrole hídrico, os genes vão sendo ativados em momentos específicos, determinados genes são ativados e após a sua expressão, eles são inativados por conta de um controle maior, né? Existe um centro de controle no genoma que determina esses movimentos embrionários, digamos assim. Tá? E isso vai permitir com que, mais à frente, quando a gente já produziu, por exemplo, um embriãozinho, né? Lá por volta da 16ª semana, que ele já está todo formado, isso vai permitir que esse embrião tenha o mesmo DNA em todas as células do corpo dele. Entretanto, a expressão dos genes, ela se faz de maneira particular para grupos de genes, né? Isso é interessante porque, por exemplo, você pega um neurônio, né, e um fibroblasto, que são células distintas, com funções distintas, né? Então, o neurônio produz lá a adrenalina e o fibroblasto vai produzir o colágeno. Tanto isso de uma mesma pessoa. Esse neurônio tem o gene do colágeno, mas no neurônio é desligado por conta de uma orientação epigenética, né? Assim como o gene do colágeno assim como o fibroblasto tem o gene da adrenalina, mas não expressa, ele é desligado, né? Então, de maneira fisiológica, é assim que funciona. Então, as células, tanto é que a gente pode fazer exame de DNA usando qualquer tecido do corpo do indivíduo, porque o DNA vai ser o mesmo, né? Mas a expressão é que se torna diferenciada. É o mesmo livro, com as mesmas palavras, com as mesmas letras, mas algumas ficaram ocultas. Como se a gente fizesse essa alternância de palavras, né, para ir mudando o texto final. É exatamente isso. E essas nossas células, elas vão se dividindo. Sim. O tempo inteiro a gente está se renovando, células vão morrendo, células vão se dividindo para dar origem a outras, né? Sim. Nesse momento da divisão, esse código, né, esse DNA, ele normalmente deveria ser copiado, não é isso? Mas nem sempre acontece dessa forma perfeita. Muitas vezes, nessa cópia, como se tivesse lá né, um funcionário lá copiando, exatamente. Ele vai trocar uma letrinha. Isso pode acontecer, isso não é usual. Ou talvez seja mais usual do que a gente imagina. Só que a gente não vê efeito, e eu vou explicar por quê. Mas nem toda célula do nosso corpo se divide. Existem células que são ditas permanentes, né? Então, por exemplo, a maioria dos neurônios, os cardiomiócitos. Então, por exemplo, o indivíduo, quando tem um infarto do miocárdio, muitas vezes ele acaba morrendo junto com as células, não é? Porque não existe a possibilidade de você refazer as células miocárdicas. Então, aquele parênquima cardíaco, ele não é refeito. E isso acaba inviabilizando por conta da importância do coração. Assim como um AVC vasto, muitas vezes o indivíduo acaba falecendo por conta, né, desse déficit de célula neuronal. Então, nem toda célula se divide. As que se dividem, né, a gente pode pegar como exemplo uma célula da pele. Aqui é um queratinócito. Ele tem um ciclo de por volta de 25, 30 dias, né? E ele vai se renovando. Então, existe todo um controle de qualidade, como uma fábrica, não é? Então, existe um controle que, esse controle, então, ele não permite que células com defeito sejam passadas à frente, né? Haja visto que quando a gente tem, por exemplo, num momento carcinogênico, então, formação de uma neoplasia, é porque fugiram a todas as ferramentas do controle de qualidade, né? Mas quando a célula, muitas vezes, ela acumula muitos defeitos, né? E esses defeitos a gente vai entender, em princípio, como mutação, né? Porque existem controles para não se proliferar mutação, né? Porque dentro desse fenômeno que permite que a gente perpetue esse código genético, né? Tem um controle para que a perpetuação seja ipsis literis a das gerações anteriores. E é por isso que uma célula, por exemplo, uma célula beta da ilhota pancreática que produz insulina,
né? Uma célula lábil. Então, toda vez que ocorre renovação dessas células, as células filhas vão produzir insulina igualzinho. Tá? Porque existe esse controle de qualidade. Muitas vezes as células utilizam esse controle, mas pode acontecer de uma falha. A gente não cansa de comprar no mercado um produto com defeito de fabricação? Pois bem, e aí a célula... Estava tendo um jogo da seleção, os controladores todos foram ver o gol. Exatamente. Passou, exatamente. Passou a mutação. E são muitos, né? Desde controles mecânicos até controles imunológicos, né? Mas pode passar. E aí a célula lança a mão do último artifício dela, para que esses controles não sejam perpetuados ao longo das gerações celulares. A célula se suicida. Então, células com acúmulo grande de mutações, elas tendem a sofrer um suicídio. Chama-se apoptose. Né? Pois bem, então, por exemplo, no caso do câncer, quando é que surgem os cânceres? Quando até o poder de se suicidar é perdido. E aí você não tem controle. Né? Então, existe uma série de justificativas para isso, teóricas, naturalmente. A gente não tem controle de quem vai e quem não vai. Porque mutações são muito comuns de acontecer. Né? Mutações pontuais, que a gente chama, mutações moleculares pontuais. Mas o código genético ele tem a natureza é fantástica. Né? Então, a natureza criou um código genético que a gente chama ele de degenerado. Então, muitas vezes, mesmo trocando uma letrinha, tá? O produto final da proteína, o produto final que é um aminoácido, a somar a uma proteína, acaba sendo o mesmo aminoácido. Você trocou a letrinha, mas tem o mesmo aminoácido. Entendido? Então, por exemplo, no código genético, na verdade, o senso comum chama código genético mistura com genoma. Mas o código genético nada mais é que uma tabelinha que relaciona sequências do RNA com aminoácidos para a confecção das proteínas. Então, por conta dele ser degenerado, muitas vezes a gente tem a mesma letrinha, você troca uma, duas, 6 letrinhas, 6 vezes de posição, e o aminoácido vai ser o mesmo. Quer dizer, a proteína é a mesma, não causa nenhum transtorno. Então, a gente tem muito disso, esse tipo de mutação acontecendo, mas que não causa qualquer transtorno. Muitas vezes causa até uma certa particularidade para o indivíduo, né? Que aí é uma história chamada polimorfismo único de nucleotídeos. Tem uma sigla, chama-se SNP, que muitas vezes é a diferença entre irmãos gêmeos, sabe? Que você consegue encontrar. Né? Gêmeos, por exemplo, têm o mesmo genoma. Um é cópia do outro. Mas, às vezes, se a gente quer procurar uma particularidade, a gente encontra uma base nitrogenada diferente um do outro, né? Nesse polimorfismo de SNP. Enfim, isso é só uma ferramenta que a gente pode usar para... Né? Porque gêmeos é um grande problema. Ao mesmo tempo que ele é uma grande vantagem para a genética, porque muitos estudos avançaram por conta de trabalhos com gêmeos, né? Também são um problema. Porque, por exemplo, até outro dia, se a gente tem 2 irmãos gêmeos monozigóticos, né, gêmeos idênticos, tendo relação sexual com uma mulher e ela engravida, eu não sei quem é o pai. Entende? Não tem exame não tem. Mas eu posso procurar essas particularidades. Muitas vezes, se ele tem, o suposto pai tem, e passou para o filho, eu consigo, então, determinar a probabilidade dele ser o doador do material espermático. E aí eu resolvo, né? Não fica mais na história do par ou ímpar. A gente está contando essa historinha para explicar o que é uma mutação, né? Que ela ocorre nesse momento de divisão celular. Exatamente. Né? E que é normal acontecer, mas que a maioria das vezes não causa nenhum transtorno. Isso. Mas tem as que causam transtorno. Naturalmente. Que levam a cânceres e outras doenças. E outras doenças, exatamente. Mutação que a gente ouviu falar muito agora na pandemia, porque o vírus sofre mutação o tempo inteiro. Exatamente, por conta, inclusive, do poder de replicação dele, né? Então, cada vez que ele infecta células, ele replica o material genético dele. Então, quanto mais gente ele infectar, maior a chance, maior a taxa de replicação, maior a taxa de mutação.
E é por isso que a gente tem essa problemática das variantes surgindo cada vez uma nova, não é? E a mutação também pode ser benéfica, Sim. né? Na evolução das espécies Sim. aconteceram mutações que levaram a uma maior adaptação ao meio, né? Isso é um assunto muito interessante, porque isso diz respeito ao que a gente chama de seleção natural, né? Darwin propôs já no século XIX, ele propôs a seleção natural como ferramenta para a evolução das espécies ao longo de milhões de anos, né? Até então, acreditava-se que as espécies tinham, na verdade, evoluído a partir da lei do uso e desuso, que Lamarck, né? A gente vai fazer aqui uma regressão lá ao ensino médio, né? Que ele dizia que características adquiridas eram passadas através das gerações. E isso é até interessante, porque no ensino médio o professor diz assim, sim, aí vocês vão observar o seguinte, então eu tenho cabelo castanho, eu pinto de louro, minha prole vai nascer loura. É o que Lamarck dizia. Pois bem, e aí veio Darwin com a seleção natural e que a gente usa muito, não é? Entretanto, agora por conta dessa história do meio ambiente, controle da expressão gênica, já se ressuscitou todo o conhecimento que Lamarck propôs no século XVIII, não é? Porque hoje a gente observa que algumas características também são passadas através das gerações. Isso é muito interessante, de maneira que a evolução das espécies ela não se deve só às mutações por seleção natural a partir da adaptação, mas também a características que foram adquiridas dentro de limites, é óbvio, não é? Foram adquiridas e passadas ao longo de muitas gerações dentro daquela espécie. Porque quando a gente fala de evolução, a gente não fala de 5, 6, 7 gerações, milhões de gerações, né? Então, é muito tempo e muitas gerações, né? Então, e a gente vai acompanhando naturalmente. Essa história do meio ambiente, da seleção natural e Lamarck, a gente pode explicar, por exemplo, aquele exemplo do ensino médio das girafas, né? Como é que o pescoço da girafa cresceu? Então, vindo de Lamarck, as girafas, à medida que elas esticavam o pescoço para pegar o alimento que ficava cada vez mais no alto, aquilo ia esticando o pescoço e a prole, então, tinha uma tendência a ter o pescoço maior. Quando vieram as propostas de Darwin, virou seleção natural, o que também é bastante interessante, não é? Por quê? À medida que o alimento ia ficando mais alto, não é? Só sobrevivia aquela girafa que tinha o pescoço maior, porque as que tinham um pescoço menor não conseguiam se alimentar. Elas não se adaptavam. E assim foi. E por isso a girafa. Hoje, a gente pode fazer a fusão das duas coisas, não é? O que te traz um estresse, certamente, eu sempre brinco que o que atinge a alma, atinge a expressão gênica. Então, à medida que aquelas girafas iam tendo que sofrer para comer mais em cima, isso pode ter havido um religamento dos genes do pescoço. Não para aquelas girafas que estavam se alimentando, mas para a formação dos embriões dela, de maneira que os pescoços iam aumentando a cada geração. A gente costuma fazer essa comparação com um grande livro, né? Com as letrinhas, com as palavras. Por que a gente faz essa comparação? Vamos explicar que letrinhas são essas que tem no código genético? Isso, então. Na verdade, o código genético é composto por 5 letrinhas, na verdade, estruturalmente 4, funcionalmente 5. E essas letrinhas que, na verdade, permitem o quê? A diferenciação entre os indivíduos de uma mesma espécie, de espécies diferentes, né? O que faz a gente ser da mesma espécie é a coincidência dessas letrinhas, né? Tirando do fundo do baú, a timina, a adenina, a citosina e a guanina. E, funcionalmente, a citosina metilada, que tem a ver com a epigenética. Então, nós que somos da mesma espécie, temos uma coincidência grande da repetição dessas letrinhas. Pra você ter uma ideia, do DNA de uma célula, a gente chega a encontrar por volta de 10, 11 bilhões dessas letrinhas, que
que se repetem em vários conjuntos, né? Porém, em sequências diferentes para cada espécie. E o que faz eu ser diferente de você e eu pertencer ao meu grupo consanguíneo são algumas sequências dessas letrinhas, não é? Então, por isso que a gente chama, na verdade, de um livro, né? Então, essas letrinhas é que determinam as informações genéticas. Doutor André, o grande desafio hoje é interpretar esse grande volume de dados gerado aí pelos bancos de códigos genéticos. A gente hoje tem esses livros, né, com todas essas letrinhas e ainda não consegue decifrar como esse conjunto de letras ou cada uma separadamente pode determinar algum resultado? Isso é interessante. Pelo seguinte, quando eu estava terminando a graduação, foi naquela tempestade do projeto Genoma, né? Ele começou no meio dos anos 90 e encerrou no ano 2000, 2001, né? Então, a partir de um consórcio de laboratórios, então se estipulou, na verdade, o código genético. Então, a gente já conversou aqui que o código genético é uma tabelinha, né? Isso foi, na verdade, uma chamada comercial para descrever as sequências do genoma humano, né? Então, nessa época, acreditava-se que seria a resolução de todos os problemas, né? Na verdade, com essa conclusão do do projeto Genoma, criou-se outros problemas, né? Por quê? Outros desafios. Eu diria que outros desafios. Né? E que a gente vai vencendo a cada período. E aí, por que criou mais desafios? Por quê? Porque, na verdade, você apenas estipulou a ordem física do genoma, né? A sequência das letrinhas. Mas a função delas, propriamente dita, a gente não conseguiu. Né? Então, a partir do projeto Genoma, o diagnóstico genético molecular, ele evoluiu sobremaneira. Porque hoje a gente procura a região tal do gene tal e vai lá no GeneBank que você tem a sequência toda completa, né? Por quê? Existe uma interação com o meio ambiente. Isso já está mais que sabido. Então, hoje, essa ditadura dos genes, ela acabou, né? Quer dizer, a gente não é só o nosso genoma. A gente é o nosso genoma associado ao meio ambiente, que vai proporcionar, na verdade, a expressão genética pertinente ao meio que a gente vive, né? Se aquele gene vai ser ativado ou não, quais vão ser ativados, dependem dessas condições ambientais. Exatamente. De maneira que, assim, o projeto Genoma ele foi importante para fins diagnósticos, prognósticos, né? Então, existem situações, existem fenótipos que são herdados de maneira, por exemplo, mendeliana. Que é isso? Aquela história do azão, azinho, né? Essas são interessantes. O projeto Genoma ajudou, porque a gente conseguiu encontrar exatamente determinados genes e maneiras de você fazer um diagnóstico mais preciso, dar um prognóstico. Mas até mesmo esses fenótipos, que são sabidamente hereditários, né, eles têm uma maneira padrão de se repetir ao longo das gerações, até mesmo esses a gente encontra interação com o meio ambiente. Então, dois indivíduos, por exemplo, que apresentem o mesmo genótipo, quer dizer, apresentam o mesmo grupo de alelos para aquele gene, um tem a doença de maneira mais branda, o outro tem a doença de maneira mais grave, mais agressiva. Isso a gente deve ao meio ambiente, né? A gente chama esse fenótipo de expressividade variável, né? E aí vai depender de um outro termo técnico chamado penetrância do gene. E a penetrância nada mais é que a interação dele com o meio ambiente. Então, quer dizer, o meio ambiente é fundamental. E quando a gente fala meio ambiente aqui, a gente está falando também de alimentação, de hábitos, da rotina dessa pessoa, não só do que está do lado de fora, mas também do que está do lado de dentro, do pensamento e até mesmo da fé. Exatamente. Então, quando a gente fala em meio ambiente, dá aquela ideia de ecologia, né? Não, em absoluto. Quando eu falo em meio ambiente, é o meio que a gente está inserido. Então, meu ambiente de trabalho, ele influencia diretamente
na minha expressão gênica, né? Os meus pensamentos, o que eu como, o que eu leio, o que eu ouço, a música que eu ouço, né? Mais do que isso, a fé que eu tenho. Se eu tenho fé, se eu não tenho fé, e isso vai influenciar diretamente na minha expressão gênica. E aí você me contou um caso aqui, antes da gente começar a gravar, do gene de Deus. Me Isso. explica como é que se descobriu esse gene que está presente nas pessoas que têm fé. Na verdade, foi um pesquisador chamado Jim Hammer, é um pesquisador em câncer, né? Ele é um pesquisador na área de oncologia, no Instituto do Câncer dos Estados Unidos, que, por acaso, ele fazendo um trabalho com 1.000 e poucas pessoas, a partir de formulários, né? Ele notou que pessoas que tinham religião, né? Isso eu estou resumindo o trabalho dele. Ele notou que pessoas que tinham religião ou que tinham uma crença, vamos colocar assim, não necessariamente uma religião. Tinham fé. É porque a fé vai um pouco mais do que a crença, né? Mas que tinham uma crença, essas pessoas, a partir de um tratamento estatístico, ele observou que elas respondiam melhor à terapêutica utilizada. E aí ele foi tentar entender o que estava acontecendo. Bom, e aí ele propôs um gene chamado VMAT, VMAT2, que é um gene que está envolvido diretamente no metabolismo da serotonina, que dá prazer, né, saciedade, enfim, traz bem-estar. E aí ele viu que essas pessoas todas, elas todas coincidiam um determinado alelo para esse gene, a partir de um polimorfismo, que a gente falou ainda agora, de SNP, né? Quer dizer, uma letra só, essas pessoas coincidiam uma letra numa determinada região, né, uma base nitrogenada. Seria uma mutação? É proveniente de uma mutação ao longo da evolução, mas que não trouxe nenhum problema para ninguém, né? Mas que, a partir de um tratamento estatístico, mostrou que essas pessoas tinham uma chance aumentada em acreditar em Deus, né? E aí ele chamou esse haplótipo de o gene de Deus. Isso foi em 2004. 4 anos depois, um pesquisador no Oriente Médio chegou às mesmas conclusões trabalhando com fanáticos religiosos, né? Ele viu que essas pessoas tinham o mesmo haplótipo das pessoas que tinham tido uma boa resposta ao tratamento oncológico. Na verdade, é uma maneira que ele encontrou de mostrar que a gente poderia mensurar, não é, a possibilidade da fé, né? E isso é interessante porque tem a ver com espiritualidade, né? Hoje em dia, a medicina se voltou para a espiritualidade, né? Então, você saber o sentido da sua vida, você ter fé, isso aumenta e muito a sua chance de responder a qualquer terapêutica, né? E aí, vocês no dia a dia percebem que é essa fé, é o acreditar, né? Isso. Seja no que for, é que torna essa resposta melhor, né? Em 84, Kazuo Murakami fez um trabalho muito interessante para mostrar essa história da espiritualidade, né? Que tem a ver com fé, que tem a ver com bem-estar, tem a ver com felicidade. Então, tudo isso trazia uma resposta, né? Então, isso nem se falava, ainda não se falava em epigenética. Kazuo Murakami, ele está envolvido, na verdade, na descoberta, a equipe dele descobriu o mecanismo angiotensina-renina para pressão arterial, né? Que é o o mecanismo fundamental para você utilizar em medicamentos normotensores, né? Pois bem, então, Murakami, o que ele fez? Ele pegou diabéticos que não faziam uso de insulina e pegou um grupo controle. E botou todo mundo para... ele submeteu todo mundo a uma terapêutica durante quase um dia inteiro, né? O que ele fez? Antes da terapia, ele mensurou a glicemia de todo mundo. No meio da terapia, ele mensurou de novo e no final ele mensurou de novo. Ele observou que os diabéticos responderam muito bem. Por quê? Eles, na verdade, normalizaram seus níveis glicêmicos por conta da terapia a tarde inteira. Tá? Pois bem, qual foi a terapia que Murakami propôs? Se divertir. Botou todo mundo para rir durante a tarde, para dançar, foi uma festa. E ele, então, nesse experimento dele, começou a propor o seguinte: quando a pessoa está feliz, ela ativa os genes bons. Ele chamou de genes bons.
Quando a pessoa está triste, ela ativa os genes ruins, não é? E isso mostrou, então, o seguinte, que existia uma íntima relação do nosso metabolismo com os nossos pensamentos. Então, daí surgiu essa história do meio ambiente, da espiritualidade. Óbvio, de uma maneira bem prematura. Mas hoje é o que mais se vê, porque, por exemplo, um paciente feliz, ele certamente vai responder melhor, né? Eu posso dar como exemplo minha mãe. Minha mãe é o cardiologista dela, e só dele ouvir as histórias, porque eu sei que ele anotava da consulta anterior e perguntava para ela: o negócio que a senhora resolveu? Ela se sentia tão importante que ela ficava com a pressão normal, sabe? Enfim, então tudo isso, na verdade, trazendo aqui para o nosso universo, isso tinha a ver com expressão gênica momentânea, né? Porque essa expressão gênica, existe algumas que são estáticas, que a gente nasce com elas, ou que a gente aumenta à medida que a gente vai envelhecendo. Existem outras que a gente vai mudando o tempo inteiro. Né? Isso mostra que a genética não define tudo. Quando o assunto é nossa saúde, né? Outros fatores estão envolvidos. Qual é o peso da genética e qual é o peso dos outros fatores? Então, antigamente acreditava-se que a genética tinha um peso maior, né? Mas hoje a gente sabe que o meio ambiente tem um peso maior. O meio ambiente que a gente vive, né, ele tem importância muito grande na etiologia de N situações. Então, assim, hoje o meio ambiente é, eu diria que mais importante, não estou tirando a importância da genética, né, dos genes, né, mas a maneira deles se comportarem vai depender do meio ambiente. E isso derivou para uma série de estudos, né, que a gente chama de epigenética. Exatamente, não é isso? Exatamente. Fala só brevemente aí um pouquinho sobre a epigenética, porque a gente vai ter um programa, o próximo programa, que a gente vai explicar direitinho a epigenética. A epigenética, na verdade, né, ela diz respeito a expressões genéticas diferenciadas a partir de um mesmo meio ambiente e mais, que a gente pode transmitir para a nossa prole, né? A gente pode passar ao longo das gerações. Então, a gente tem alterações de expressão gênica, que não necessariamente envolve alteração física, a mutação, tem nada a ver com mutação, mas que envolve um controle da expressão gênica diferenciado a partir de interação com o meio ambiente. E o detalhe é que eu posso passar ao longo das gerações. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, doutor André. Bom, eu é que agradeço. Foi um prazer grande falar aqui no programa sobre um dos assuntos que, na minha opinião, é um dos assuntos mais fascinantes, não é? Eu também sou suspeito, naturalmente. Então, eu queria agradecer e me colocar à disposição. E a gente vai explicar melhor a epigenética, né, a importância dessas trocas no próximo programa. A gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.